Olha a situação analisada por ele. O indivíduo, ele era um pescador artesanal e ele ajuizou uma ação de reparação de danos em face da Petrobras S.A. pelo período que ele ficou impossibilitado de exercer a pesca. Qual que foi o fato que impossibilitou esse indivíduo de exercer a pesca? A Petrobras. Houve um vazamento de óleo combustível, foi vazados 48.500 litros de óleo combustível numa baía, na baía a qual o pescador exercia a sua atividade de pesca. Pelo fato de ter transbordado esses 48.500 litros de óleo combustível, ele ficou impossibilitado de exercer a sua atividade de pesca pelo período de 6 meses, pelo fato de o IBAMA ter interrompido a atividade de pesca naquela localidade. A Petrobras, ele ajuiza uma ação de reparação de danos em face da Petrobras. A Petrobras vai lá como argumento de defesa e fala assim, olha, houve um vazamento de óleo combustível na Bahia, porque esse vazamento decorreu de uma forte chuva, de chuvas torrenciais que foram acometidas à localidade. Essas fortes chuvas, essas chuvas torrenciais fizeram com que transbordasse o compartimento ao qual estava tendo a reserva do óleo combustível. Transbordou esse óleo combustível e veio a desaguar na Bahia. Aí o STJ, ou seja, ele estava arguindo como forma de excluir a sua responsabilidade, caso fortuito força maior. O STJ chega e fala assim, peraí, você exerce uma atividade que causou danos ambientais. Se você exerce uma atividade que causa danos ambientais, você, Petrobras, ficará obrigada a reparar o dano causado, independentemente de qualquer excludente de nexo de causalidade. Então, não venha me arguir caso fortuito força maior, não venha imputar como causa do dano a chuva torrencial que fez com que vazasse esse óleo combustível, transbordasse o compartimento e vazasse o óleo combustível, porque a sua responsabilidade ela é objetiva, fundada no risco integral. Olha o STJ flexibilizando o nexo de causalidade. Olha o STJ afastando uma excludente de nexo de causalidade que poderia ser arguída e acolhida para favorecer a Petrobras. Outra forma que os nossos tribunais têm trazido e que mereceu a acolhida da nossa doutrina foi a ideia do caso fortuito e força maior. Vocês já viram aqui comigo que o caso fortuito e a força maior é uma excludente do nexo de causalidade. Mas e toda vez que eu falo em caso fortuito e força maior, alguém automaticamente vem e me pergunta, professora, o que é o caso fortuito, o que é a força maior? Pessoal, a nossa doutrina ela se diverge quanto ao conceito de caso fortuito e força maior. Notadamente, se há verdadeiramente distinção entre caso fortuito e força maior. Só que eu quero que você saiba que para a doutrina do professor Sérgio Cavalieri, caso fortuito é um evento imprevisível e, por tal razão, ele é inevitável. Ao passo que força maior é um evento previsível, porém inevitável. Já para o professor Caio Mário, caso fortuito é aquele evento que decorre de uma situação da natureza, é aquele evento que decorre de forças da natureza. Ao passo que força maior são aqueles eventos que decorrem de uma conduta humana. Pessoal, só que você tem que saber que para o Código Civil não há distinção entre caso fortuito e força maior. Para o Código Civil, no artigo 393, caso fortuito e força maior é a mesma coisa e são simplesmente eventos inevitáveis. Então, significa que se o evento danoso decorreu de uma conduta inevitável, ou seja, uma conduta sobre o qual o homem não exerce qualquer tipo de controle, que o homem não exerce qualquer tipo de comando, por mais cauteloso, por mais atento que o homem seja, existem determinados eventos que ele não consegue evitar, existem determinados eventos que estão alheios à sua manifestação de vontade. Então, caso fortuito e força maior são os eventos inevitáveis. Então, se o dano decorre de um evento inevitável, automaticamente eu excluo a responsabilidade civil do agente causador do dano, porque o dano não decorreu de uma manifestação de vontade dele, o dano decorreu de um evento inevitável.
Caso fortuito e força maior, teria sim o condão de afastar a responsabilidade civil do agente causador do dano, se não fosse uma distinção feita pela nossa doutrina e pela nossa jurisprudência. Que distinção? Pessoal, essa distinção, ela surgiu a partir das relações de consumo. Eu já disse para vocês que no Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe como regra a responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil objetiva fundada no risco da atividade. Artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que se um fabricante de um determinado produto ou um prestador de um serviço, se ele exerce uma atividade, toda atividade está embutido nela um risco. Toda atividade detém um risco. Se aquele risco, se aquele perigo, se aquela probabilidade de dano é inerente ao exercício daquela atividade, significa que aquele evento ele é evitável. Ou seja, se eu exerço uma atividade, se essa minha atividade detém um risco, significa que se esse risco, é inerente ao exercício da minha atividade, significa que eu tenho como evitar o evento. Eu tenho condições, já que eu sei qual que é o risco ao qual eu estou submetido, eu tenho condições automaticamente de evitar o dano proveniente do risco da minha atividade. Ao passo que se eu exerço uma atividade de risco, mas eu não tenho como prever, eu não tenho como saber aquele evento, o evento ao qual a minha atividade está sujeita, significa então que aquele risco ele é um risco alheio ao exercício da minha atividade. Se é um risco alheio ao exercício da minha atividade, eu não tenho como prever, eu não tenho por tal razão como evitar. Foi dessa distinção que a doutrina e a jurisprudência traçaram a classificação de fortuito interno e fortuito externo. O que seria então fortuito interno e fortuito externo aplicável especificamente à responsabilidade civil objetiva fundada no risco? Cuidado com isso. Não se aplica a responsabilidade civil subjetiva. Aplica-se apenas a responsabilidade civil objetiva fundada no risco. Então, se eu exerço uma atividade, essa atividade minha, ela me submete a um risco. Toda atividade tem um risco. Se esse risco é inerente ao exercício da minha atividade, eu tenho como prevê-lo. Eu tenho como, por tal razão, evitá-lo. Então, esse é um fortuito interno, ou seja, é um risco que ele está internamente no exercício da minha atividade. Então, o fortuito interno, ele não exclui a responsabilidade civil objetiva fundada no risco. Ao passo que se eu exerço uma atividade, mas esse risco ele é estranho ao exercício da minha atividade, ele é alheio ao exercício da minha atividade, significa que eu não tenho como prevê-lo. Se eu não tenho como prevê-lo, eu não tenho como evitá-lo. Então, ele é um fortuito externo, ele é estranho, ele é externo, ele é alheio ao exercício da minha atividade. Por tal razão, o fortuito externo, ele exclui a responsabilidade civil objetiva fundada no risco. Então, enquanto o fortuito interno, que é aquele evento que está internamente, que está inserido ao exercício da minha atividade, ele não exclui a minha responsabilidade, justamente porque ele é interno, justamente porque eu tenho condições de prever e, por tal razão, tenho condições de evitar. Então, ele se torna um evento evitável, não exclui. O fortuito externo, como ele é um evento que ele é estranho, ele é alheio ao exercício da minha atividade, eu não consigo prever. Se eu não consigo prever, eu não tenho como evitar. Então, o fortuito externo vai excluir a responsabilidade civil objetiva fundada no risco. Pessoal, eu quero dizer para vocês que antes dessa distinção entre fortuito interno e fortuito externo, excluiria-se responsabilidade civil uma vez presente caso fortuito força maior. Ou seja, se o evento é inevitável, exclui-se a responsabilidade civil. Agora não. Agora eu não posso falar que qualquer situação que é caso fortuito força maior exclui responsabilidade civil, não. Porque você tem que ver se você está diante de um fortuito interno ou se você está diante de um fortuito externo.
Fortuito interno exclui a responsabilidade civil objetiva fundada no risco? Não, porque o fortuito interno é aquele evento que ele está interno, ele está inserido no exercício da atividade. Já se o fortuito for externo, ou seja, é um evento que é estranho ao exercício da minha atividade, aí eu não tenho como prever, eu não tenho como evitar. Então, ele vai ter condições de excluir a minha responsabilidade. Feito isso, vamos para a jurisprudência do STJ? Vamos ver como que a jurisprudência do STJ materializa essa distinção de fortuito interno e fortuito externo? Olha, depois do informativo 507, o informativo que eu coloquei para vocês, que foi o informativo 468. Informativo 468, que está intimamente ligado ao informativo 474, que é o informativo seguinte, que está dentro do seu material de apoio. Pessoal, quando uma instituição financeira ela promove o aluguel de cofres, ela está ali no exercício de uma atividade. Então, ela está ali no exercício de uma atividade com o intuito de obter um proveito, com o intuito de obter um ganho, com o intuito de obter um lucro. Então, aqui nesses dois informativos, uma instituição financeira, ela alugou para um terceiro cofres dentro da sua estrutura. Houve o aluguel de cofres do banco, coisa mais comum de se acontecer. Pois bem, o indivíduo foi lá, firmou o contrato de locação de cofre com a instituição financeira, depositou aquilo que para ele tinha de mais valia dentro desses cofres, só que ocorreu um assalto dentro dessa instituição financeira. Ocorreu um assalto no interior da instituição financeira, no interior da agência bancária, e levou todos os pertences dos indivíduos que estavam dentro dos cofres. Eu te pergunto, pode a instituição financeira arguir como forma de excluir a sua responsabilidade, caso fortuito força maior? Ou seja, pode ela arguir que o evento foi inevitável, que o evento não decorreu de uma conduta dela? Por mais cautelosa, por mais diligente que ela fosse, ela não teve condições de evitar a ocorrência do evento danoso como forma de excluir a sua responsabilidade? Pode, gente, ela arguir, caso fortuito força maior? Cuidado! Aqui você está diante de responsabilidade objetiva fundada no risco, notadamente a prevista no Código de Defesa do Consumidor. Então, toda vez que você se depara com uma responsabilidade objetiva fundada no risco, o que você tem que se perguntar? É fortuito interno ou é fortuito externo? Porque se for fortuito interno, exclui a responsabilidade civil? Não. Ao passo que se for fortuito externo, exclui a responsabilidade civil. Aí eu te pergunto, assalto no interior de agência bancária, assalto nos cofres de uma agência bancária, é um evento que é interno ao exercício da atividade da instituição financeira? É um evento que se liga ao exercício da atividade financeira? É um risco que é inerente ao exercício da atividade da instituição financeira, que loca cofres para terceiros? Claro que é, pessoal. Todo mundo sabe que em cofres de instituições financeiras você tem ali materiais valiosos, são instrumentos valiosos, senão ninguém ia colocar isso em cofre, não. Se a instituição financeira assumiu, confirmou o contrato de locação, ela assumiu o risco que é inerente a você locar cofres para terceiros, qual seja, o cofre ser objeto de assalto. Então, o que o STJ falou no informativo 468 e no informativo 474? Aqui não, instituição financeira. Você não vai ter o condão de excluir a sua responsabilidade, alegando caso fortuito, força maior, porque aqui eu estou diante de um fortuito interno. E fortuito interno não exclui responsabilidade objetiva fundada no risco. E por que mesmo que é fortuito interno, gente? Porque é um evento, assalto no interior de agência bancária, que loca cofres para terceiros, em que ali eu sei que há valores econômicos ali dentro, é um risco dessa atividade, esses cofres serem objeto de assalto. Então, ela não pode transpor para terceiros esses riscos. Ela vai ser obrigada a reparar o dano causado. Informativo 468, informativo 474. Olha o que o STJ analisou no agravo regimental, no agravo em recurso especial, que está aí no seu material,
25280 do estado de São Paulo. Pessoal, o indivíduo foi até a instituição financeira, foi até uma agência bancária, pensa, uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Foi até uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, fez o saque dele, colocou o dinheiro dentro do bolso e saiu. Dentro do estacionamento, que era mantido pela agência bancária, ele foi assaltado. Pergunto para você, ele vai lá, ajuiza uma ação de reparação de danos em face da instituição financeira, em face da agência bancária. A agência bancária, a instituição financeira, vai poder arguir caso fortuito, força maior, como forma de excluir a sua responsabilidade? Vai poder ela arguir que o evento é inevitável, que por mais cautelosa que ela fosse, por mais cautelosa, por mais cuidadosa que ela fosse, não tem como ela evitar um assalto no estacionamento por ela mantido? Não. Sabe por quê? Se a agência bancária disponibiliza um estacionamento para os seus clientes, é porque ela quer dar a eles maior comodidade, é porque ela quer dar a eles maior segurança. Então, se você quer dar aos seus clientes maior comodidade, maior segurança, você vai ter que se submeter aos riscos que essa facilitação de comodidade, que essa concessão de maior segurança pode advir. Qual que foi o risco que ela se submeteu, então? Ao assalto nas dependências do estacionamento por ela mantido. Nesse caso, pessoal, é fortuito interno ou é fortuito externo? É um evento que se liga ao exercício da sua atividade ou é um evento que é estranho ao exercício da sua atividade? É um fortuito interno, ou seja, é um evento que se liga ao exercício da própria atividade. É um risco, pessoal, inerente ao exercício da sua própria atividade. Se você quis manter um estacionamento nas dependências da agência bancária para trazer segurança para os seus clientes, então você tem que ofertar essa segurança. Então, se está ocorrendo assalto nas dependências do estacionamento, é porque você não está ofertando a segurança devida. Então, é fortuito interno. Então, não exclui a responsabilidade civil objetiva fundada no risco. Vamos avançar, gente. Olha a outra situação que foi analisada pelo STJ no agravo regimental, no agravo em recurso especial, que está aí no seu material de apoio, 169.578 do estado de São Paulo. Assalto no interior de agência bancária. Pergunta que eu faço para vocês. Assalto no interior de agência bancária é um evento, é um risco que é inerente ao exercício da atividade da instituição financeira? Claro que é. Se eu exerço uma atividade como instituição financeira, é um risco inerente ao exercício da minha atividade a agência bancária ser assaltada. Então, o correntista, no interior da agência bancária, ele foi assaltado dentro das dependências da agência bancária. Ele foi lá, ajuizou uma ação de reparação de danos em face da agência bancária. Pode a agência bancária, como forma de excluir a sua responsabilidade, arguir caso fortuito, força maior? Ou seja, que o evento ele era inevitável? Não. Por quê? Porque eu estou diante de um fortuito interno. Fortuito interno não exclui responsabilidade objetiva fundada no risco, não exclui a responsabilidade objetiva regulada dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse caso, a agência bancária vai ter de suportar todos os danos causados ao seu consumidor, ao seu cliente. Por quê? Porque o assalto ele se deu nas dependências da agência bancária. Aí vem o informativo 520 do STJ. Informativo fresquinho do STJ. O que o STJ analisou no informativo 520? Um indivíduo emitiu um cheque para pagar um laboratório ao qual ele tinha feito um exame clínico. Então, foi um laboratório, emitiu um cheque no valor de R$ 24,00, fez o exame clínico. O cheque, pessoal, foi circulando. O cheque foi circulando e uma dessas circulações desse cheque, antes dele ser compensado, um falsificador adulterou o valor do cheque. Então, o cheque, que era no valor de R$ 24,00, se tornou R$ 2.004. O indivíduo foi lá na boca do caixa para compensar esse cheque.
vai lá na boca do caixa, lá na instituição financeira, para resgatar o valor correspondente ao cheque. Valor do cheque, que até então de R$ 24, tinha se tornado R$ 2.004. O banco foi lá e compensou o cheque. Não constatou a adulteração, não constatou a falsificação e compensou o cheque no valor de R$ 2.004. O emitente desse cheque, que até então de R$ 24, surpreendido com o débito na sua conta de R$ 2.004, teve que pedir lá na empresa a qual ele trabalhava um adiantamento das suas férias, para ele ter de arcar com o débito que se tornou na sua conta de R$ 2.004. Só que ele foi lá, ajuizou, constatou que o cheque que foi compensado foi um cheque em valor superior ao valor por ele emitido, foi lá e ajuizou uma ação de reparação de danos em face da instituição financeira. Daí eu te pergunto, a instituição financeira vai poder arguir como forma de excluir a sua responsabilidade que o dano não decorreu de uma conduta dela, que o dano decorreu da conduta do falsificador, ou seja, que o dano proveio de um evento inevitável? Pode, pessoal? Não. Por quê? Porque nós estamos diante de um fortuito interno, ou seja, pessoal, um risco inerente à atividade da instituição financeira receber cheque falsificado, receber cheque adulterado. Por isso que a instituição financeira tem que adotar as cautelas necessárias para evitar a compensação de cheques adulterados, de cheques falsificados. Se a instituição financeira compensa um cheque adulterado, um cheque falsificado, ela descumpriu o seu dever de segurança, ela descumpriu o dever de cautela que ela teria que ter no momento da compensação de cheques. Então, ela vai ou não vai ter que se responsabilizar? Vai se responsabilizar. Aqui é fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva fundada no risco. Aí, pessoal, essa situação que veio veiculada no informativo 520 do STJ, ela redunda numa situação que estava prevista numa súmula recente do STJ, ela redundou numa súmula recente do STJ, que é a súmula 479 do STJ. O que o STJ fala na súmula 479, que veio no meio do ano passado? Olha o que ele fala. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno decorrente de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Ou seja, a instituição financeira responde sim, em virtude de fortuito interno, por razão, de fortuito interno, nos casos de fraudes e delitos em operações financeiras. O que aconteceu no informativo 520? Houve uma fraude na compensação, uma adulteração no valor do cheque. E o banco não constatou essa adulteração, foi lá e compensou o cheque em valor superior. Vai ter que reparar os danos causados ao correntista, porque é fortuito interno. É um risco inerente ao exercício da atividade bancária receber cheque adulterado. Por isso que o banco tem que adotar as cautelas, tem que adotar as diretrizes necessárias. Pois bem, vocês já viram comigo o que é fortuito interno, você já sabe o que é fortuito interno, você já sabe o que é fortuito externo. Trouxe para vocês um rol de jurisprudência do STJ, em que ele não exclui a responsabilidade objetiva fundada no fortuito interno. E agora eu te faço a seguinte indagação. Pensa numa situação comigo. Você é uma transportadora de valores, uma transportadora de mercadorias, vamos colocar assim. Uma transportadora de mercadorias. Você está transportando mercadorias do estado de São Paulo para o estado de Minas Gerais, quando você é surpreendido no meio da rodovia por diversos assaltantes. Então, em virtude de um assalto à mão armada, todas as mercadorias são retiradas, são subtraídas de você. Só que o seu cliente, que te contratou para fazer o transporte dessas mercadorias de São Paulo para o estado de Minas Gerais, não quer se ver ressarcido. Ele não quer se ver irreparado. Ele quer a reparação dessas todas as mercadorias que foram roubadas. Vai lá e ajuiza uma ação de reparação de danos em face de você. Eu te pergunto,
você pode arguir como forma de excluir a sua responsabilidade, caso fortuito força maior? Primeira coisa que você tem que pensar, qual que é a espécie de responsabilidade ao qual você vai se submeter? Você é um transportador de mercadorias, você aqui então está diante de uma relação de consumo. Eu contratei você como transportador de mercadorias. Relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade, então, objetiva fundada no risco. Se você está diante de uma responsabilidade objetiva fundada no risco, o que é a pergunta próxima que você tem que fazer? É fortuito interno ou é fortuito externo? Porque se for fortuito interno, não exclui a sua responsabilidade. Se for fortuito externo, exclui a sua responsabilidade. Assalto à mão armada de mercadorias pertencentes a transportadoras é fortuito interno ou é fortuito externo? É um risco que é inerente ao exercício da sua atividade ou é um risco que é estranho, é externo ao exercício da sua atividade? Eu fiz essa pergunta, foi de propósito, porque eu sei que ela causa uma certa dúvida, uma certa controvérsia na nossa cabeça. E não é sem razão, causa até na nossa cabeça, na cabeça de nós professores. Só que o que você tem que entender, o que foi que o STJ entendeu, você tem que captar esse entendimento do STJ. O STJ chegou e falou assim, olha, os riscos inerentes à atividade de transporte de mercadorias é a mercadoria, o seu veículo colidir com outro e a mercadoria sofrer avaria. É o seu veículo colidir com outro e a mercadoria ela sofrer perda total. É a mercadoria não chegar ao seu destino da forma como inicialmente pactuado. Só que o assalto à mão armada não é considerado pelo STJ como um risco inerente à atividade do transportador de mercadorias. O STJ considera o assalto à mão armada, cuidado com isso, o assalto à mão armada como um fortuito externo, como um fortuito estranho, como um fortuito que não é afeto ao exercício daquela atividade. Por isso, exclui a responsabilidade objetiva fundada no risco. Foi o que o STJ decidiu no informativo 443 e foi o que o STJ decidiu no informativo 505. No informativo 505, era até a figura dos Correios que apareceu no informativo 505. Os Correios, quando eles estão fazendo transporte de mercadorias via SEDEX, eles estão ali no exercício de uma atividade econômica em sentido estrito. O Correio está ali com o objetivo de obter um lucro, um ganho, um proveito, uma vantagem, certo? Então, todo mundo que deposita no correio a sua mercadoria para chegar até o destino que foi inicialmente previsto, ele está ali numa relação de consumo com os correios. Numa relação de consumo com os correios, sobre o qual a responsabilidade dele será objetiva, fundada no risco. Só que para os correios virem a responder pelo roubo dessas mercadorias, ou seja, pelo assalto à mão armada dessas mercadorias, ele vai poder arguir o fortuito externo como forma de excluir a sua responsabilidade, porque o STJ não considera como assalto à mão armada fortuito interno. O STJ não considera como risco inerente à atividade do transportador de mercadoria. O STJ considera como risco inerente à atividade do transportador de mercadoria apenas as avarias, apenas a colisão do veículo com a perda daquela mercadoria, não o assalto à mão armada. Então, cuidado com o STJ no informativo 443, cuidado com o STJ no informativo 505, porque eu sei que a gente tende a crer que assalto à mão armada é risco inerente ao exercício da atividade de transporte de mercadoria, porque todo mundo sabe que se eu estou transportando mercadoria, um caminhão do SEDEX transportando mercadoria, eu tenho muita coisa de valor ali dentro, a qualquer momento eu posso ser assaltado à mão armada, mas para o STJ isso não é fortuito interno, isso é fortuito externo, tanto que ele excluiu a responsabilidade dos Correios. Outra situação que foi analisada pelo STJ veio no informativo 512, pessoal. Correntista de um banco, está na instituição financeira, saca o valor por ele necessitado, coloca dentro do bolso e sai. Na via pública, ele sofre um assalto.
Na via pública, ele é assaltado. Ele foi lá, lembra da famosa saidinha de banco? Foi que o STJ analisou, no informativo 512. Ele foi assaltado na via pública. Pergunta que eu faço para vocês. O indivíduo que foi assaltado, ao ajuizar a ação de reparação de danos em face da instituição financeira, ele pode arguir, a instituição financeira, pode arguir como forma de excluir a sua responsabilidade fortuito interno? Fortuito externo? Ou seja, é um risco inerente ao exercício da atividade da instituição financeira, assalto dos correntistas na via pública? É, pessoal? Não! É um risco inerente ao exercício da instituição financeira, assalto de correntista no interior da agência bancária, que foi o que a gente acabou de analisar. Ou, no máximo, no estacionamento mantido pela instituição financeira. Agora, assalto na via pública, mesmo que seja após o saque, não é considerado como um risco inerente ao exercício da atividade da instituição financeira. Por tal razão, ela vai poder arguir o fortuito externo como forma de excluir a sua responsabilidade. Assalto em via pública, ela vai dizer, é um evento estranho, é um evento alheio ao exercício da minha atividade. Por tal razão, exclui a minha responsabilidade objetiva fundada no risco. E essa alegação ganhou acolhida na jurisprudência do STJ no informativo 512. Então, pensa, assalto de correntista no interior de agência bancária ou em estacionamento mantido pela agência bancária, pela instituição financeira, é fortuito interno ou fortuito externo? É fortuito interno. É um risco que é inerente ao exercício da atividade da instituição financeira. Mas assalto de correntista em via pública, mesmo que tenha sido após o saque, aí já não é um risco que é inerente ao exercício da atividade da instituição financeira. É fortuito externo. E fortuito externo exclui a responsabilidade objetiva fundada no risco. E olha que bacana. Olha como é que as situações elas se interligam na jurisprudência do STJ, a partir do momento que eu conheço a teoria do direito civil. Informativo 518. Pessoal, o que foi decidido no informativo 518? Nós sabemos que as casas lotéricas, elas prestam um serviço público sob permissão da Caixa Econômica Federal. Então, ocorre, pessoal, a Caixa Econômica Federal, ela fiscaliza as atividades das casas lotéricas. É fato que as casas lotéricas, elas prestam determinados serviços bancários, mas as casas lotéricas não são instituições financeiras. Se o indivíduo vai até uma casa lotérica para realizar o pagamento de uma conta dele, quando ele é assaltado no interior dessa casa lotérica, ele pode imputar responsabilidade para a Caixa Econômica Federal? Pode, gente. Eu posso imputar responsabilidade à Caixa Econômica Federal por um assalto ocorrido no interior da casa lotérica? Assalto ocorrido no interior da casa lotérica, quem é que tem que suportar esse risco? Todo mundo sabe que assalto no interior de casa lotérica, como ela mexe com valores econômicos, ela tem esse risco de assalto no interior das suas dependências. Mas quem é que vai aceitar esse risco? Quem é que assume esse risco? Ora, aquele que gerencia a casa lotérica e não a Caixa Econômica Federal. Então, a casa lotérica, ela é uma permissionária de serviço público. Então, o que o STJ falou? A casa lotérica, como permissionária de serviço público, ela exerce esse serviço sob sua conta e risco. Então, é aquele que está à frente da casa lotérica, é aquele que está desempenhando as atividades da casa lotérica, é que vai responder pelos danos causados para o indivíduo que foi assaltado no interior da casa lotérica, não a Caixa Econômica Federal, no interior, de casa lotérica. Por quê? Casa lotérica é permissionária de serviço público. E permissionária de serviço público exerce essa atividade por sua conta e risco. Informativo 518 do STJ.
E olha o que o STJ decidiu no informativo 521. Pessoal, o indivíduo, no interior de uma agência bancária, faz o saque dele e sai da agência bancária e se dirige para o estacionamento privado ao qual ele parou o seu carro. Estacionamento esse que não era mantido pela agência bancária. Então, saí do Banco do Brasil, fiz o saque, parei meu carro no estacionamento privado, vou até o estacionamento privado para pegar o meu carro. Dentro do estacionamento privado, o indivíduo é assaltado à mão armada e é levado dele todos os valores que ele tinha sacado na instituição financeira. A pergunta que chegou na jurisprudência do STJ: a instituição financeira responde pelos prejuízos causados a esse indivíduo que sacou o dinheiro dele na agência bancária, mas foi assaltado dentro do interior do estacionamento privado? Ô pessoal, assalto no interior de estacionamento privado é um risco que é inerente ao exercício da atividade da instituição financeira? É um risco que é inerente ao exercício da atividade da agência bancária? Claro que não. Assalto no interior da agência bancária, ou tal como nós já dissemos, em estacionamento mantido pela agência bancária, é sim um risco inerente ao exercício da atividade da instituição financeira. Agora, assalto no interior de estacionamento privado não é risco inerente ao exercício da atividade da instituição financeira, não. Já foge dos riscos inerentes ao exercício da atividade da instituição financeira. Então, ela vai poder arguir como forma de excluir a sua responsabilidade o quê? Fortuito externo. Assalto fora das dependências da instituição financeira, em estacionamento privado, é um risco, é um evento que não é inerente ao exercício da minha atividade e, por tal razão, exclui a minha responsabilidade. Foi o que o STJ decidiu. Fortuito externo como forma de excluir a responsabilidade da instituição financeira. E o STJ ainda foi mais no informativo 521. Sabe o que ele falou no informativo 521? Que nem o estacionamento privado é responsável pelo assalto ocorrido nas suas dependências. Por quê? Qual que é o dever que o estacionamento privado ele assume? O dever de guarda do veículo. Ele não assume o dever de guarda, o dever de segurança dos objetos que acompanham, dos valores que acompanham a pessoa do condutor do veículo. O indivíduo ele foi assaltado antes sequer dentro do estacionamento, mas antes sequer dele estar dentro das dependências, dentro do interior do carro dele. O que foi levado não foi o carro dele, o que foi levado foi o dinheiro que ele carregava, que ele tinha acabado de sacar. Então o STJ foi além, falou assim, nem é responsabilidade do estacionamento privado, porque o estacionamento privado, ele assume o dever de guarda de segurança do veículo, e não de guarda de segurança da pessoa do condutor. Então, se foi a pessoa do condutor que sofreu esse assalto, foram levados valores que estavam junto à pessoa do condutor, aí sim, aí eu não posso, aí sim o estacionamento privado vai excluir a sua responsabilidade, vai poder ser arguída como fortuito externo. E só para trazer para vocês uma outra situação que já foi analisada pela jurisprudência do STJ, antiga jurisprudência do STJ, que veio no informativo 268, mas recentemente, no agravo regimental, na reclamação 12695 do Rio de Janeiro, o STJ revolve essa matéria, ele analisa novamente essa matéria. Eu quero dizer para vocês que assalto no interior de transporte coletivo, o STJ considera como fortuito externo, ou seja, não é um risco inerente ao exercício da atividade de transportar pessoas, assalto no interior do transporte coletivo. Então, assalto à mão armada, assalto no interior de transporte coletivo, a empresa transportadora de pessoas, concessionária do serviço público de transporte, vai poder arguir fortuito externo como forma de excluir a sua responsabilidade. Assalto no interior de agência bancária é fortuito interno. Assalto no interior de transporte coletivo é fortuito externo.
Um não exclui a responsabilidade da agência bancária, o outro exclui a responsabilidade da empresa concessionária do transporte coletivo. Pessoal, eu quero dizer para vocês, para a gente concluir a ideia, a teoria do direito civil associada à jurisprudência do STJ, que hoje, para a doutrina moderna, nós estamos vivendo uma erosão dos filtros tradicionais de reparação. Quais são os filtros tradicionais de reparação? A culpa e o nexo de causalidade. A culpa, ela perde a sua importância porque emerge as hipóteses de responsabilidade civil objetiva. Notadamente, a responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, como também a responsabilidade objetiva fundada no risco, prevista no Código de Defesa do Consumidor. E outro filtro tradicional de reparação, que é o nexo de causalidade, perde a sua importância porque existem determinadas situações que o indivíduo não vai poder arguir as excludentes do nexo de causalidade como forma de excluir a sua responsabilidade, como forma de afastar a sua responsabilidade. Quais são as duas situações que eu trouxe hoje para você? A hipótese trazida pela nossa doutrina e acolhida na nossa jurisprudência do risco integral. O que é o risco integral? Se o indivíduo exerce uma atividade ao qual ele se submete a um risco, se esse risco são os danos ambientais, ele vai responder pelo dano ambiental independentemente da possibilidade de arguir qualquer excludente do nexo de causalidade, porque o seu risco ele é o quê? Integral. Pessoal, por tal razão, ele não vai poder arguir fato exclusivo da vítima, fato exclusivo de terceiro, nem caso fortuito e força maior como forma de excluir a sua responsabilidade. Foi o exemplo que nós estudamos no caso do informativo 507, a situação da Petrobras. E também tem como outra forma de não poder o indivíduo, o agente causador do dano, arguir como forma de excluir a sua responsabilidade, caso fortuito e força maior, se nós estivermos diante de uma responsabilidade objetiva fundada no risco, quando a nossa doutrina e a nossa jurisprudência subdivide o fortuito interno e o fortuito externo. O que é o fortuito interno? Se eu me submeto a um risco que é inerente ao exercício da minha atividade, que é interno ao exercício da minha atividade, eu vou ter que sujeitar-me aos riscos dessa atividade. Eu vou ter que me sujeitar aos danos que dessa minha atividade causar a terceiros. Por tal razão, pessoal, assalto no interior de agência bancária, assalto de cofres locados por instituições financeiras, assalto em estacionamento mantido por uma instituição financeira é considerado como fortuito interno. É um risco que é inerente ao exercício dessas atividades. Por tal razão, não exclui a responsabilidade objetiva fundada no risco. Enquanto que assalto à mão armada em empresas transportadoras de mercadorias, assalto fora das dependências da instituição financeira, assalto em via pública, como também assalto em estacionamento privado, não gera responsabilidade civil à instituição financeira, porque é considerado como fortuito externo. É um evento que é estranho, é alheio ao exercício da atividade da instituição financeira. E por tal razão, ela pode ser arguída como forma de excluir a sua responsabilidade. E por fim, assalto no interior de transporte coletivo não é considerado pelo STJ como um fortuito interno, como um risco inerente ao exercício da atividade de transportar pessoas. Risco inerente à atividade de transportar coletivamente pessoas é colidir o veículo com outro, o transporte coletivo com outro veículo, e com isso o transportado sofrer danos, cair, machucar, bater a cabeça no vidro. E isso é um risco inerente à atividade de transportar pessoas. Assalto à mão armada no interior de transporte coletivo, não. Só que eu quero dizer para vocês, para a gente finalizar, que não é apenas a culpa e o nexo de causalidade, filtros tradicionais de reparação que hoje estão sendo objeto de erosão. A comprovação do dano hoje também está sendo objeto de erosão. Por muitas vezes a jurisprudência do STJ dispensa
a comprovação do dano como uma forma de facilitar, de garantir a reparação à vítima. Tanto que hoje nós vivemos grandes hipóteses de danos presumidos, como nós consideramos também como danos in re ipsa, danos presumidos, danos in re ipsa, que vai ficar só para o nosso próximo encontro, só para você saber que hoje não mais a culpa e o nexo de causalidade está sofrendo erosão, a comprovação do dano também está sofrendo erosão. Tudo como forma de garantir a reparação à vítima, de não deixar vítimas irressarcidas, de não deixar vítimas irreparadas. Era isso que eu tinha para comentar com vocês, a teoria geral do direito civil, acompanhada da jurisprudência do STJ. Obrigada, tia Tânia. Simplesmente sensacional. Sensacional. Tenho certeza absoluta que vai despencar nas provas tudo que ela falou aqui. Pessoal conectado, nem física, ninguém entrou, nem saiu, todo mundo que entrou ficou. Acompanhei aqui. E tem o Rismael, professora, está perguntando se no caso do estacionamento, se o estacionamento for privado, mas nas dependências do banco, como por exemplo nos fundos que dá acesso na agência, como que ficaria? Nesse caso, vai seguir aquela lógica que nós estudamos. Se o banco ele oferta o estacionamento, se o banco tem um convênio com o estacionamento, como forma de garantir maior facilidade de acesso à agência bancária, maior facilidade de acesso à instituição financeira, assalto ocorrido nas dependências desse estacionamento, ainda que seja um estacionamento privado, mas ele é mantido pelo banco, seja porque ele está nas dependências do banco, seja porque o banco tem um convênio, vai atrair responsabilidade para a instituição financeira. Porque aí, nesse caso, ela assumiu o dever de segurança. Maravilha. E também estão perguntando se a professora poderia frisar rapidamente, novamente que ele não entendeu, a responsabilidade dos Correios. O que aconteceu? O Correio, ele exerce duas atividades. O Correio, ele presta serviço público postal, que é quando a gente coloca aquela cartinha lá nos Correios, isso é um serviço público postal. Lembra de uma cartinha de amor, Ismael, que você vai colocar para sua namorada que mora longe? Aquilo ali é serviço público postal. Então, ele presta serviço público postal e ele exerce atividade econômica em sentido estrito. Todas as atividades de SEDEX do Correio, as atividades de transporte de mercadorias, é atividade econômica em sentido estrito. E isso não é serviço público. O Correio desempenha essas atividades com o intuito de obter ganho, com o intuito de obter lucro, com o intuito de obter proveito. Essa atividade tem risco. Quais que são os riscos dessa atividade? Ora, a mercadoria não chegar até o seu destino porque o transportador, o caminhão, ele sofreu uma queda, ele tombou e caiu na ribanceira, e caiu num lago e todas as mercadorias sofreram uma perda. Ou então o veículo colidiu com outro veículo e foi saqueada a mercadoria, o caminhão tombou e foi saqueada a mercadoria. Isso é um risco que é inerente à atividade de transporte de mercadoria. Agora, assalto à mão armada dessas mercadorias, o STJ não considerou como um risco inerente à atividade de transporte de mercadorias. Então, o Correio, quando ele está fazendo o SEDEX dele, essa atividade de transporte de mercadoria, houve um assalto à mão armada no curso da trajetória daquele caminhão até o destino dele, entende o STJ que é fortuito externo. É um evento que é estranho à atividade de transporte de mercadoria. Por tal razão, exclui a responsabilidade dos Correios enquanto transportador de mercadorias, como vai excluir a responsabilidade de qualquer transportador de mercadorias, seja FedEx, seja DHL, qualquer transportador de mercadorias.